Fala, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao último editorial do dia. Pessoal, é o seguinte, tá dando um conflito no sistema. Pois é, a gente está discutindo muito 2026. Qual é a previsão de 2026? Bolsonaro, Tarcísio, um outro nome, aliança espúrias que junta o Sérgio Moro com Tarcísio, com Luciano Huck, com a Globo e até o Alexandre de Moraes para tirar o Lula. O Tarcísio falando, olha, com o Moraes a gente não briga, a gente se une. E o Bolsonaro se aliando a comunista. Pois é, você deve estar meio bugado nessa história e pensando, meu Deus, o que está acontecendo que eu não estou entendendo nada mais da política, não é? Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. No último editorial, eu fiz até um desabafo, no último, né? Que algumas pessoas às vezes criticam, o meu modo um tanto quanto mais refletivo de ser e não radical, porque muita gente quer isso, que eu chego aqui e falo, o cabeça de não sei o quê. Não, gente, eu tô aqui para fazer análise política e abrir os seus olhos para o que pode chegar lá atrás, lá na frente. Eu lembro que quando eu sentei aqui, isso em 2022, depois das eleições, eu falei, gente, não fica na porta de quartel, militares não vão embarcar, não vai nessa, isso ainda vai dar dor de cabeça. Gente, meu canal despencou, teve de gente que me xingou, teve gente forte de canal que nunca tinha me visto na vida. Pegou e republicou meu vídeo e me xingou. Então, um monte de gente saiu do canal e pronto. E aí, depois que aconteceu o 8 de janeiro, sabe, eu ganhei 100 mil seguidores em 3 dias. Porque o meu vídeo, que foi o motivo das críticas, o pessoal falou, cara, ele estava certo. Olha lá no que deu. Entenderam? Então, assim, eu estou aqui para tentar falar realmente a minha previsão da política. E nem sempre eu acerto. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei para vocês, agora é momento de aliança. Assim como Lula teve que fazer essa aliança para derrubar o Bolsonaro, que foi isso que aconteceu, ou você esqueceu do Alckmin falando que Lula ia voltar à cena do crime, ou você esqueceu do Janones falando que o PT fez uma roubalheira sem tamanho e que só o PT que roubava, ou você esqueceu da Simone Tebet falando que o Lula participou do maior esquema de corrupção do mundo e que ele era corrupto. Ou você esqueceu da Marina Silva falando que tinha certeza absoluta que Lula era o responsável por toda a corrupção do Brasil. Tudo isso, você lembra que eles falaram? Quem é que estava do lado do Lula na hora de subir a rampa em 2023, em janeiro de 2023? Pois é. Agora vocês têm que entender que o Bolsonaro não vai dar mais aso para essa, sabe, para essa radicalização, senão o Lula fica mais 4 anos. Aí, meu amigo, ninguém recupera o Brasil. Só do ponto de vista econômico, o Lula já foi pior do que a pandemia. Está alcançando a pandemia. Do ponto de vista internacional, os investimentos no Brasil estão sumindo. O Lula está entrando em conflito com Israel, outros estados, com os Estados Unidos. Ou seja, no âmbito internacional, o Lula vem falando besteira e está tornando o Brasil um anão diplomático. Então, imagina mais 4 anos disso. Tá, agora presta atenção. Essa cena aqui, não sei se vocês conhecem quem está do lado do Bolsonaro, o Aldo Rebelo. Eu conheci o Aldo Rebelo ainda em 2022, eu nunca tinha conversado com ele. Em 2022 teve um evento no Museu do Amanhã. Eu fui com o Pablo Marçal nesse evento de 2022, tá? E tem até vídeos meus, live com o Pablo Marçal em 2022. E lá eu conheci o Aldo Rebelo, um ex-comunista. E o cara me impressionou. O cara tem ideias, sabe, que me impressionaram. Assim como o Ciro Gomes, também vi o Ciro Gomes. Também o cara tem as falhas dele, mas do ponto de vista de inteligência, não tenha dúvidas, tá? O que aconteceu hoje, tá? Aparição surpresa de Bolsonaro em lançamento de livro de Aldo Rebelo sinaliza apoio eleitoral em São Paulo. Pois é, o Bolsonaro apareceu de surpresa no livro que está sendo lançado pelo Aldo Rebelo. E, sabe,
Vou te falar o que os apoiadores do Bolsonaro disseram. Aldo Rebelo, atual secretário de Relações Internacionais de São Paulo e ex-ministro do governo Lula e Dilma, lançou seu livro focado na soberania e na importância estratégica da Amazônia. No entanto, sua crescente proximidade com figuras da chave da direita, como Bolsonaro e sua recente filiação ao MDB, o mesmo partido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sinaliza uma tentativa de se posicionar como uma escolha viável para vice na chapa de reeleição de Nunes. Ou seja, Bolsonaro já chancelou uma proximidade com o Aldo Rebelo. O cara aparecer lá, no lançamento do livro do Aldo Rebelo, para prestigiar o Aldo Rebelo, não é sinalização de apoio? Se isso não é, não sei mais o que é. Mas o que as pessoas escreveram nos comentários aqui do Jornal Brasil Sem Medo? PQP. Vocês sabem o que significa PQP, né? Aldo Rebelo é comunista, de carteirinha. Ele não é nacionalista, coisa nenhuma. É apenas um anti-americanista, membro do Foro de São Paulo. Pois é. Outro comentário. Aldo Rebelo acabou de sair da reunião anual do Foro de São Paulo. PQP. Vocês sabem o que é PQP, né? O Bolsonaro continua não entender nada do que está acontecendo. Ó, Léo Guimarães, lendo os comentários eu chego à conclusão. Brasileiro tem aversão ao conhecimento. Gostei desse comentário. Adoração ao mito. E é a mesma de esquerdistas ao Lula. Gostei desse comentário. Vocês vão entender o porquê e vão me criticar, eu sei, mas entenda. O homem do Foro de São Paulo não é que o Bolsonaro não é estrategista. Ele é mais perdido que o Jânio Quadros. Olha só. O ex-comunista que cansou de ideias retrógradas do marxismo, Aldo Rebelo é o único esquerdista honesto na nossa política. Bum! Gerou um conflito. Nossa, e agora? Eu tenho que apoiar porque o Bolsonaro apoia? Ou eu tenho que criticar porque o Bolsonaro foi sempre contra comunista e ele é comunista? Como é que você fica nessa sinuca de bico? Te dou uma ideia. Que tal agir pela sua cabeça própria e tentar entender as regras do jogo? É isso aí que eu estou tentando, assim, dialogar com você. Vamos entender um pouco do Aldo Rebelo, tá? Vamos primeiro fazer o seguinte raciocínio. Quem é o Aldo Rebelo? Aldo Rebelo assume o 4º ministério nos governos Lula e Dilma. Foi 4 vezes ministro do Lula. Ele ficou 10 meses em ciência e tecnologia e comandou o esporte na Copa. Comunista, foi ministro de Relações Institucionais de Lula entre 2004 e 2005, tá? Eu pesquisei participação do Aldo Rebelo, é esse aqui, em algum foro de São Paulo. Não encontrei, tá? A participação dele. Mas é bem provável, porque ele ficou 40 anos no PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Então, ele é comunista, certo? Não, errado. Vamos lá. Quem de vocês aí, seja honesto, nunca acreditou no Lula lá em 2010, né? Lá em 2008, perdão, em 2000, que ele vinha com as campanhas, 2002 ele se elegeu. Um monte de brasileiro acreditou nas ideias do Lula, não foi? Um monte de gente aqui não tinha nem noção ao certo que era direita e esquerda, correto? Um monte de gente aqui gosta do Olavo de Carvalho. Pois é, o Olavo de Carvalho era de esquerda e, sabe, bem tendente ao comunismo lá atrás. Ele mesmo já falou disso, mas se tornou um mártir da direita. Vem cá, você acha que o Bolsonaro, lá atrás, ele realmente era um cara de direita? Não, ele não era. Ele era um cara do centrão. Até que um dia ele conheceu o ex-comunista Olavo de Carvalho, que se tornou um liberal e trouxe ideias de direita para ele. E o Bolsonaro replicou essas ideias de direita e se tornou presidente do Brasil. Essa é a história, tá? Essa é a história. Então, o que eu quero que você entenda? Já tem 5 anos que o Aldo Rebelo abandonou o Partido Comunista do Brasil, ficou sem partido e agora entrou no MDB. Vamos pegar uma matéria de 2018? A esquerda trocou causas nacionais
por defesa do politicamente correto, diz Aldo Rebelo, em 2018. Após passar 4 décadas no Partido Comunista do Brasil, chefiar 4 ministérios no governo do PT e passar 6 meses no Partido Socialista Brasileiro, Aldo Rebelo não se sente mais à vontade no que define como a esquerda moderna do politicamente correto. 2018. 2018, essa matéria. Então o cara já começou a se deslocar da esquerda. Quando eu tive com o Aldo Rebelo, conversei com o Aldo Rebelo, assisti uma palestra dele no Museu do Amanhã e bati um papo com ele depois, graças ao Antônio Carlos, do Conacat, um grande abraço para o Antônio Carlos. Quando a gente chegou a conversar, falei, porra, eu sou de direita, mas esse cara tá falando muita coisa que eu acredito. Será que eu virei comunista de esquerda ou esse cara já não é mais o cara de antes? Isso em 2022. Pois é, ele falou um discurso que era um discurso que eu entendia e acreditava. Quase. Eu sou mais liberal que ele um pouco. Mas, de lá para cá, o Aldo Rebelo guinou a direita. Ex-ministro de Lula e Dilma, Aldo Rebelo, cruzou o espectro ideológico, se aninhou com o bolsonarismo e retornou ao jogo político em São Paulo. Vem cá, me responde uma coisa. Quem, tá? Seja sincero, você acredita que realmente é direita raiz e que não veio migrando da esquerda e depois entrou na direita? Quem? Que nasceu já de direita e não passou por isso. Você acredita que a turma que está hoje com o Bolsonaro sempre foi mais direita do que o Bolsonaro e só juntou com ele? Ou teve um monte de gente que falou, cara, sabe que realmente eu tô errado? Sabe o Gustavo Gaia? Pois é, já foi militante de esquerda no passado. Ele mesmo tem um vídeo onde ele fala, cara, eu era militante de esquerda até que eu entendi o tamanho do buraco que era isso. Tá. Não exime, né? Não exime. Mas agora vamos começar a entrar no contexto aqui do que aconteceu e do porquê a gente precisa, sabe, entender o contexto histórico e o momento que nós estamos agora. Estou realmente tentando te explicar isso. Eu sei que é um assunto chato, eu não estou passando por um monte de matérias, mas você precisa entender. O agro é Aldo. Essa matéria de 2023. O agro é Aldo. O ex-comunista e ex-ministro de governos do PT articula na Amazônia cruzada contra a agenda ambiental de Lula. Parlamentar por mais de 2 décadas pelo PCdoB, ex-aliado de Lula e Dilma, circula agora do lado de bolsonaristas e grileiros, em defesa de um projeto político agromilitar que organiza a partir da cidade de Altamira, um dos epicentros da destruição da floresta amazônica. Tá. São ataques da esquerda contra ele, sinal de que ele descolou da esquerda. E tem um monte de gente que não só descolou da esquerda, como descolou do Lula. Tem gente que ainda está no espectro da esquerda, como o Ciro Gomes, que descolou do Lula. E é agora que é a hora de sentar e conversar com todo mundo. Você acha que o Bolsonaro era preferível ele xingar o Aldo Rebelo ou sentar com o Aldo Rebelo e falar, cara, precisamos tirar o Lula. O primeiro passo é esse. Precisamos organizar e vocês que têm diálogo com o STF, mandar o STF baixar a bola aí para a gente ter um diálogo mais tranquilo. Ou você acha que o Bolsonaro tem que sair gritando, canalha, vagabundo, prende esse cara aí do STF e parar atrás das grades porque o Bolsonaro não tem poder nenhum mais? Então, assim, é uma questão de racionalidade. E por que eu estou te falando? É o melhor momento de trazer aquelas pessoas que estavam do lado do Lula e que agora estão pistola com o Lula. Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Lembra do que eu te falei, do Janones, da Tebet, do Alckmin, de todo mundo aí que criticou o Lula e depois estava do lado do Lula. Você lembra dessa turma toda? Pois é. Olha só, é o pior momento. O mercado já está arrependidíssimo de ter acreditado no Lula, né? Ou melhor, achou que o Lula ia, sabe, fazer um negócio diferente ali com o mercado, ajudar uns banqueiros ali e estava tudo bem. Não foi assim que funcionou, não. O Lula começou a quebrar o país.
Governo Lula eleva a projeção de déficit para 14,5 bilhões em 2024. Matéria de 8 horas atrás. Você consegue ver aqui, ó. Revista Oeste, 8 horas atrás. O governo Lula, do PT, revisou a projeção de déficit das contas públicas deste ano, que subiu de 9,3 bilhões para 14,5 bilhões. Ou seja, enfiou mais 3,9 bilhões ali para poder gastar. Deu para entender? E a turma militante que estava do lado do Lula, o MST, os professores, vão militar a favor do Lula? Entenda que uma das coisas que mais dói é traição. E o Lula está cometendo esses erros. O Janones, eu te garanto que não apoia o Lula em mais nenhuma eleição. A Tebet foi agraciada, mas ela mesma já disse, não ganha nem para síndico de prédio. A Marina Silva, cá entre nós, não vai fazer muita diferença e também está sendo fritada o tempo inteiro no governo Lula. Daqui a pouco ela cai. Vocês sabem disso. O Lula já está tentando tirar ela há muito tempo. E os professores? Os professores estão pistola com o Lula. O governo dá ultimato à greve dos federais e irrita sindicato. Lula, autoritarismo, ou seja, chamaram o Lula de autoritário. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos descartou a possibilidade de continuar as negociações sobre o reajuste salarial dos professores federais em greve e exigiu a assinatura de um acordo até a próxima segunda-feira. Em e-mail enviado aos sindicatos, a pasta reafirmou que a proposta final foi apresentada. Não quer mais diálogo, não quer mais papo, e no final das contas, o que os professores falaram? O Lula está sendo autoritário. E aí, a esquerda do PSOL e de outra turma, que precisa dos professores, resolveu fazer uma audiência pública. Porque aí a turma do PSOL, do PV, do PDT, do PSD, do PSB, do Alckmin, precisamos dos professores, vamos fazer uma audiência pública? Fizeram. E olha só, até o Bruno Zambelli compartilhou. Estão criticando o Lula demais. Sindicalista detona Lula. Não merecemos esse tratamento. Escuta só. Equivocado. E eu acho que essa nossa alerta e essa nossa crítica é para que o governo volte para os trilhos corretos da história. Porque ele vai ser julgado por isso. Ele vai ser julgado por isso. Nós temos uma eleição agora em 2024, onde a extrema-direita se organiza muito fortemente para ganhar espaço, visando 2026. E é assim, tratando dessa forma a base que está espalhada em mais de 500 municípios por esse país. São 687 campos de institutos federais, mais de 183 universidades federais. Lidamos com milhões de estudantes nesse país. Nós não merecemos ser tratados dessa forma. O governo faz um ultimato, infelizmente. E eu fiquei muito triste de receber esse ultimato. Muito triste. De dizer que não tinha mais negociação. Que não tinha mais oportunidade de diálogo. Que é pegar ou largar. Eu me senti muito humilhado com isso. Pelo governo que lutei muito para eleger. Mas Vem cá. Não sei se você entendeu, tá? Não sei se você entendeu. Ele disse que se sentiu humilhado pelo governo que ele ajudou a eleger. A hora do Bolsonaro agir é agora. Não critica o Bolsonaro, não. Tá? E olha que eu não sou, assim, apoiador militante do Bolsonaro, não. Mas na hora que ele tá certo, a base dele tá batendo nele. É hora dele sentar e conversar agora, porque não há outro caminho. Então, ele precisa do Aldo Rebelo. Talvez até mais do que o Aldo Rebelo precisa dele nesse momento. Vocês começaram a entender isso? É o momento em que o Lula está perdendo todas as suas bases. Olha a matéria da Revista Oeste. Lula, a culpa é sua. Cantam sindicalistas em greve. Na tarde de ontem, o governo informou aos sindicalistas que encerrou a negociação. E aí, é óbvio que eu não ia deixar vocês que me acompanham aqui, ficaram 19 minutos de vídeo sem ter a chance de falar. Faz o L, né? Acompanha aí. Quem publicou foi a Bárbara do Te Atualizei. Olha só esse trecho aqui. Para o governo, a gente vai dar a resposta para ele. Não adianta nos tensionar.
porque a Fazubra tem força. Essa federação tem força e tem greve forte na base. E para o governo nós vamos dizer: Lula, a culpa é sua, a greve continua. Lula, a culpa é sua, a greve continua. Muito obrigada. Lula, a culpa é sua, a greve continua. Eu não tolero. Chega de 100% eu não tolero. Vocês entenderam que o Lula não vai ter base e não vai ter apoio? E a pior coisa que a direita pode fazer agora é ser radical, é ser boba e partir para cima do Bolsonaro. Agora é hora do Bolsonaro, saber agir igual tá sabendo. Teve um que escreveu que é inocência do Bolsonaro. Bolsonaro não é inocente. Ele sabe que ele precisa da esquerda pensante. Essa esquerda pensante viu que eles querem o poder. Mas, se o Lula destruir o Brasil, não vai sobrar poder nenhum para eles terem. Então, a grande questão é, da mesma forma que a direita limpinha queria tirar o Bolsonaro, agora é todo mundo querendo tirar o Lula, inclusive o mercado. Olha só o que a imprensa falou. O governo Lula é uma farsa fiscal. Hora do mercado parar de fingir e pedir fora Lula. E aí você me diz, Bolsonaro está errado em se alinhar com o Aldo Rebelo ou o Bolsonaro está certo? Nessa eu tô do lado do Bolsonaro. Tá certinho. Não é hora de radicalismo. É hora de usar a cabeça, de ser pensante. Entenderam? É isso, tá? Aí depois, Lula fora, já é uma outra história. Entenderam como funciona, né? Prefiro o Tarcísio na presidência do que o Lula. Não tenha dúvidas disso. Coloca no comentário se ficou até o final. E só não xinga, tá? Não precisa xingar, mas se quiser colocar uma crítica aí, vá lá, vai ser bem-vinda, tá bom? Abraço, acha que eu tô certo ou tô errado? Quero saber do seu comentário, tá bom? Abraço.